A garota alienígena estava a segundos de se tornar um churrasco alienígena. Então, um herói humano apareceu. As estrelas gêmeas escaldantes de Praxis 9 batiam impiedosamente nos ombros largos do capitão Derek Blackwood, enquanto ele caminhava pela areia de cor ferrugem. Seu cabelo castanho claro estava úmido de suor. Sua barba espessa coletando pequenos grãos do deserto alienígena. A armadura pesada cobrindo suas costas brilhava sob a luz intensa do sol, enquanto seus braços musculosos e nus reluziam com a transpiração. Maldito calor, ele disse, ajustando o rifle de pulso pendurado em seu ombro. Lembre-me por que concordamos com este acordo novamente. Seu companheiro de Echo respondeu através de seu fone de ouvido. Porque os depósitos minerais de Praxis valem aproximadamente 2-3 milhões de créditos, senhor. E porque você disse, e eu cito, quão ruim poderia ser uma pequena missão de comércio no deserto. Derek resmungou, espertinho, o assentamento dos nativos de Praxis apareceu no horizonte. Uma coleção de estruturas de pedra com fumaça subindo de várias fogueiras. Ao se aproximar, Derek notou o design primitivo, mas eficaz de suas habitações, esculpidas diretamente nas formações rochosas que pontuavam a paisagem. Os próprios nativos eram uma visão impressionante. Humanoides reptilianos enormes com peles grossas e coriáceas em vários tons de marrom e verde. Seus olhos, amarelos com pupilas verticais, acompanhavam seus movimentos com foco predatório. Lembre-se, Esho aconselhou: os praxianos valorizam a força acima de tudo. Não mostre fraqueza. Quando eu já mostrei, Derek respondeu, endireitando os ombros e caminhando confiantemente para o centro do assentamento. O chefe, distinguível pelos elaborados ornamentos de osso, adornando sua estrutura maciça, avançou. Ele se erguia sobre Derek por pelo menos 2 pés, mas o capitão humano não vacilou. Comerciante humano, o chefe rosnou em um padrão galáctico quebrado. Você trouxe as armas conforme prometido, Derek assentiu, alcançando lentamente a maleta ao seu lado. Rifles de pulso de última geração. Grau militar exatamente como discutimos. As negociações prosseguiram tensas, mas tranquilas, até que um grito agudo cortou o ar. A cabeça de Derek virou em direção ao som. Seus olhos azul claro se estreitando ao avistar a fonte. Perto da maior fogueira suspensa de uma estrutura metálica rudimentar, estava uma figura feminina. Sua pele era de um vermelho vibrante, como se forjada de metal fundido, contrastando fortemente com seu cabelo prateado esvoaçante. Ela usava uma roupa preta, justa com recortes estratégicos, que revelavam partes de sua pele escarlate. Seus pulsos e tornozelos estavam amarrados com cordas grossas, e ela pendia precariamente acima das chamas crescentes. Que diabos? Derek disse. Senhor. Esho interveio. Isso parece ser uma fêmea pirritiana. Elas são extremamente raras fora de seu sistema natal. Os olhos da mulher alienígena, de um violeta impressionante, se fixaram nos dele à distância. Medo misturado com esperança desesperada quando ela o avistou. Ajude-me! Ela chamou em perfeito padrão galáctico. Por favor. O chefe seguiu o olhar de Derek e fez um gesto de desdém. Apenas preparação de refeição. Carne periciana. Muito macia. Muito doce. Ocasião especial. Derek sentiu algo se revirar em seu estômago. Uma mistura de repulsa e determinação. Sem entender completamente por quê, ele sabia que não poderia deixá-la naquele destino. Quanto? Ele perguntou abruptamente. O chefe inclinou sua cabeça maciça. O quê? Pela mulher, quanto? O líder reptiliano riu. Um som áspero e estridente. Não está à venda. Fêmea periciana grande iguaria
A mente de Derek correu. As armas em sua maleta eram destinadas a um acordo completamente diferente. Um que garantiria a ele direitos de mineração em Taurus Prime. Sem essas armas, esse acordo fracassaria, mas os olhos da mulher não o deixaram. Havia inteligência ali, e uma vontade feroz de viver, que ressoava com algo profundo dentro dele. As armas, Derek disse firmemente, todas elas em troca dela. Os olhos amarelos do chefe se arregalaram de surpresa, depois se estreitaram calculadamente. Todas as armas, por uma refeição. Ela não é uma refeição, Derek rosnou. Ela está vindo comigo. Após um momento tenso, o chefe latiu ordens em sua língua nativa. 2 guerreiros se moveram em direção à fogueira e começaram a desamarrar a mulher prisioneira. Senhor. Esho alertou em seu ouvido. O acordo de Taurus Prime. Eu sei. Derek interrompeu. Vamos dar um jeito. A mulher prisioneira foi trazida até ele. Suas mãos ainda amarradas. De perto, sua beleza era ainda mais impressionante. Seus traços delicados, mas fortes. Seu cabelo prateado brilhando à luz do sol. Uma fina camada de suor cobria sua pele carmesim, fazendo-a brilhar como metal polido. Você é minha agora, o chefe declarou, empurrando-a em direção a Derek. Troca concluída. Derek entregou a maleta de armas. Então se virou para a mulher. Com um rápido movimento de sua faca de combate, ele cortou suas amarras. Você não é minha, ele disse baixinho. Você está livre, mas talvez queira ficar comigo até sairmos desta rocha. Alívio e gratidão inundaram seus olhos violetas. Brigade. Meu nome é Eric Blackwood, ele respondeu. Então gesticulou em direção ao caminho de volta para a sua nave. Vamos sair daqui antes que eles mudem de ideia sobre o jantar. Enquanto se afastavam do assentamento, Derek não pôde deixar de notar a maneira como Rayla se movia, graciosa apesar de sua recente provação, e com uma confiança natural que sugeria que ela era mais do que apenas uma donzela em perigo. Então, ele disse casualmente, quer me contar como uma perritiana acabou como prato principal em um churrasco praxiano? Os lábios de Rayla se curvaram em um pequeno sorriso. É uma longa história, Capitão Blackwood. Bem, Derek respondeu, olhando para o assentamento. Recuando atrás deles, temos uma longa caminhada pela frente. Os sóis gêmeos de Praxis 9 estavam começando sua lenta descida em direção ao horizonte, pintando a paisagem desértica em tons de âmbar e ouro. Derek e Rayla estavam caminhando há quase 1 hora. O assentamento de Praxis agora apenas uma mancha à distância atrás deles. Então Derek insistiu novamente. Aquela sua história, os olhos violetas de Rayla se voltaram para ele, depois de volta para o caminho à frente. Eu estava em uma missão diplomática, ela começou. Sua voz melódica carregando facilmente no ar quieto do deserto. Meu povo, os pericianos, esteve isolado por gerações. Sou parte de uma nova iniciativa para estabelecer relações com outras espécies. Missão diplomática, hein? Derek levantou uma sobrancelha. A maioria dos diplomatas que conheço não acaba amarrada sobre uma fogueira. Um lampejo de irritação cruzou suas feições. Minha nave foi atacada por saqueadores. Eles desativaram meus motores e me forçaram a fazer um pouso forçado aqui. Ela gesticulou para a paisagem árida. Os praxianos me encontraram antes que eu pudesse reparar meu sistema de comunicação. E decidiram que você faria um bom jantar. Derek completou. Sim. Ela estremeceu ligeiramente. Eles nunca viram uma periciana antes. Aparentemente nosso cheiro é bastante apetitoso para eles. Derek a estudou enquanto caminhavam. Seus movimentos eram precisos, econômicos, treinados.
E apesar de sua roupa reveladora, ele notou calos em suas mãos, que não combinavam com a história de uma diplomata protegida. Sabe, ele disse casualmente, para alguém que estava prestes a se tornar um churrasco alienígena. Você está notavelmente composta. Os lábios de Rayla se curvaram em um leve sorriso. Meu povo é conhecido por nossa resiliência, Capitão Blackwood. Derek. Ele lhe corrigiu e resiliência é uma... Treinamento de combate é outra. Seu passo vacilou por apenas um momento, quase imperceptível, mas o suficiente para Derek perceber. O que te faz pensar que eu tenho treinamento de combate? A maneira como você se move, a maneira como você escaneia nosso entorno, o fato de que você tem mantido o controle de nossa posição em relação à minha nave, mesmo que eu não tenha te dito onde ela está, ele sorriu. Estou supondo que missão diplomática é uma simplificação. Rayla o observou por um longo momento. Então suspirou. Você é mais observador do que a maioria dos humanos que encontrei. Parte de se manter vivo neste negócio? Derek respondeu. Então, qual é a verdadeira história? Antes que ela pudesse responder, a voz de Esho veio através de seu fone de ouvido. Senhor, estou detectando movimento atrás de nós. Múltiplas assinaturas se movendo rápido. Derek se virou, sua mão automaticamente alcançando sua arma lateral. À distância, uma nuvem de poeira estava se levantando na direção do assentamento praxiano. Droga, ele disse. Parece que nossos amigos reptilianos estão tendo dúvidas. Rayla seguiu seu olhar, sua expressão endurecendo. Eles estão vindo por mim. O que te faz tão especial? Derek perguntou, já calculando suas opções. Sua nave ainda estava a pelo menos 2 milhas de distância sobre terreno ocidental. Eles não poderiam superar os praxianos, que eram feitos para este ambiente. A mão de Rayla foi para um pingente em sua garganta. Uma pequena gema vermelha cintilante que Derek havia notado antes. Isso, ela disse simplesmente. É um cristal de fogo periciano. Extremamente raro, mesmo em meu mundo. Para os praxianos, vale mais do que todas as suas armas juntas. E você só está mencionando isso agora? Derek rosnou, agarrando seu braço e puxando-a em direção a uma formação rochosa próxima. Precisamos de cobertura, mova-se. Eles corriam pela areia, o rugido distante dos veículos praxianos crescendo mais alto. Ao alcançar as rochas, Derek empurrou Rayla atrás da maior pedra e sacou seu rifle de pulso. Senhor! Esho alertou. Conto 6 veículos, aproximadamente 20 praxianos, todos armados. Fantástico, Derek disse. Ele se virou para Rayla. Algum outro segredo que eu deva saber antes que eles cheguem aqui? A pele carmesim de Rayla parecia brilhar mais intensamente com sua emoção crescente. Eu não sou apenas uma diplomata, ela admitiu. Sou parte das forças especiais pericianas. Minha missão era estabelecer contato com potenciais aliados contra o Império Krell. Os Krell. Os olhos de Derek se arregalaram. Esses bastardos têm expandido seu território há anos, tomando sistemas, escravizando populações. Sim. Rayla assentiu. Eles têm... Meu povo é poderoso, mas poucos em número. Precisamos de aliados. Os veículos que se aproximavam estavam perto o suficiente agora para que Derek pudesse distinguir praxianos individuais. Suas formas maciças curvadas sobre hoverbikes primitivas, mas eficazes. Cada um carregava armas rudimentares, mas de aparência mortal. Bem, Derek disse, sombriamente, verificando a carga de seu rifle.
Espero que essas suas habilidades de forças especiais estejam afiadas, porque estamos prestes a ter companhia. Para sua surpresa, Hila abaixou-se e rasgou uma seção de sua roupa preta justa na coxa, revelando um dispositivo metálico fino preso à sua perna, com um movimento de pulso. Ele se estendeu em um bastão de metal prateado brilhante. Minhas habilidades são adequadas, ela disse, com um leve sorriso. Embora eu preferisse não revelá-las tão cedo, o primeiro dos veículos praxianos derrapou até parar a cerca de 50 metros de sua posição. A voz do chefe retumbou à distância. Humano, devolva a fêmea periciana. Mantenha armas. Troca justa. Eu não acho. Derek respondeu. O chefe rugiu de raiva. Então tomamos ambos. Os praxianos avançaram, suas hoverbikes levantando nuvens de areia de cor ferrugem. Derek mirou com seu rifle mirando o motor da bike líder. Antes de seguir, só um pedido, senhor. Isso nos ajuda muito, não é? Isso nos ajuda muito a... Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se no nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. A explosão de pulso atingiu seu alvo, fazendo o veículo girar descontroladamente e colidir com outra moto. 2 a menos, 4 para ir. Ao seu lado, Hila saltou sobre a rocha, seu bastão prateado girando em um arco mortal. Ela se movia com incrível velocidade e precisão. Sua pele carmesim, um borrão contra o cenário do deserto. O praxiano mais próximo balançou um enorme porrete em sua cabeça. Mas ela se abaixou facilmente, levantando seu bastão em direção ao queixo dele, com um estalo nauseante. Derek não teve tempo de admirar sua técnica, pois mais 2 praxianos convergiram para sua posição. Ele disparou novamente, acertando um no ombro, mas o outro estava sobre ele, antes que pudesse ajustar sua mira. As mãos com garras do guerreiro reptiliano cortaram seu rosto, e Derek mal conseguiu bloquear com seu rifle. A força do golpe o fez cambalear para trás. Recuperando-se rapidamente, ele largou o rifle e sacou sua faca de combate, cortando a garganta exposta do praxiano. Sangue verde jorrou do ferimento e o guerreiro recuou, segurando o pescoço. Derek girou para encontrar Hila cercada por 3 praxianos, seu bastão um redemoinho prateado, enquanto ela os mantinha à distância. Mas mais estavam se aproximando, e eles ainda estavam em grande desvantagem numérica. Ashwood, Derek latiu. Protocolo de emergência. Omega, traga a nave para nós. Iniciando, senhor, respondeu a IA Eta. 3 minutos. Não temos 3 minutos, disse Derek, correndo para o lado de Hila. De costas, um para o outro, eles enfrentaram os praxianos que os cercavam. Algum outro truque na manga? Ele perguntou, segurando a faca. Os olhos violetas de Hila brilharam. Apenas um. Ela levantou a mão livre para espanto de Derek. Chamas irromperam de sua palma, engolfando o praxiano mais próximo. Que piano disse de agonia, rolando na areia para apagar o fogo. Isso não está em nenhum perfil Perisium, que eu já li. Há muito sobre meu povo que não está nos seus bancos de dados. Hila respondeu, enviando outra rajada de chamas em direção aos atacantes. Os praxianos recuaram, claramente despreparados para esse desenvolvimento. Aproveitando a hesitação deles, Derek pegou seu rifle caído e disparou uma série de tiros rápidos, forçando-os a se dispersarem ainda mais.
À distância, ele ouviu o rugido bem-vindo dos motores de sua nave. A elegante nave apareceu no horizonte, seus sistemas de defesa automatizados já mirando nos veículos praxianos. Uma barragem de tiros de laser choveu, destruindo as motos flutuantes restantes em uma série de explosões. A nave pousou na areia próxima, sua rampa de carregamento se estendendo. Depois de você, Derek gesticulou para Hila, mantendo seu rifle apontado para os praxianos em retirada. Eles correram para a nave, mergulhando dentro enquanto a rampa começava a se fechar atrás deles. Derek correu para a cabine, jogando-se no assento do piloto e acionando os propulsores antes que os praxianos pudessem se reagrupar. A nave disparou para cima, deixando o planeta desértico e seus habitantes reptilianos muito abaixo. Só quando romperam a atmosfera, Derek se permitiu relaxar, afundando-se no assento. Hila estava na porta da cabine. Seu bastão agora retraído em sua forma compacta. Seu cabelo prateado estava despenteado. Sua pele carmesim brilhando com esforço. E havia um pequeno corte em sua bochecha que escorria sangue vermelho escuro. Então, Derek disse, virando-se para encará-la. Poderes de fogo, treinamento de combate e uma missão para salvar seu planeta dos Kree. Alguma outra surpresa que eu deva saber? Os olhos violetas de Hila encontraram os dele, e um sorriso lento se espalhou por seu rosto. Muitas guardadas em Blackwood. Mas talvez devêssemos recuperar o fôlego antes que eu revele todas. Derek não pôde deixar de retribuir o sorriso dela. Justo. Mas primeiro as coisas mais importantes, ele gesticulou para a roupa rasgada dela. O fabricador da nave pode fazer algo menos revelador para você. A menos que isso seja uma escolha de moda Parisian. Hila olhou para si mesma e riu. Um som como sinos de cristal que enviou um calor inesperado pelo peito de Derek. Os praxianos pegaram meu uniforme. Isso foi o que eles forneceram antes de decidirem que eu seria uma refeição melhor do que uma escrava. Bem, a perda deles é meu ganho. Derek disse antes que pudesse se conter. Ele pigarreou de forma constrangedora. Quero dizer, o fabricador no corredor, primeira porta à esquerda. Quando Hila se virou para ir, ela parou. Obrigada, Derek. Não há muitos teriam arriscado o que você fez por um Ele deu de ombros, de repente desconfortável com a gratidão dela. Sim, bem, nunca fui fã de churrasco de qualquer maneira. O riso dela ecoou pelo corredor enquanto ela saía. E Derek se viu sorrindo novamente. Seja lá no que ele se meteu ao resgatar essa misteriosa mulher Puritan, ele tinha a sensação de que sua vida estava prestes a ficar muito mais interessante. O Nomad, o cargueiro classe Corsair Terran modificado de Derek, cortava a escuridão do espaço, seus motores zumbindo com um poder tranquilizador. Na pequena cozinha da nave, Derek serviu 2 copos de líquido âmbar de uma garrafa rotulada como Bourbon de Kentucky, importação da terra. Hila havia trocado para um macacão preto simples do fabricador da nave, embora tivesse mantido seu pingente de cristal de fogo. A roupa abraçava sua forma carmesim de uma maneira que fazia Derek ficar agudamente ciente de sua fisicalidade alienígena, mas inegavelmente feminina. Então ele disse, deslizando um copo pela mesa para ela, me fale sobre esse seu cristal. Os dedos esguios de Hila envolveram o copo. Ela estudou o Bourbon com curiosidade antes de dar um gole cauteloso. Seus olhos violetas se arregalaram ligeiramente com o gosto. Não é apenas uma joia, ela disse, tocando o pingente em sua garganta. Este cristal de fogo contém inteligência militar criptografada sobre os movimentos da frota Krelli, códigos de defesa e fraquezas nos designs de suas naves capitais. Derek assobiou baixo.
Não é de se admirar que estivessem atrás de você. Como você acabou com esse tipo de informação? Um agente de infiltração profundo Perugian. Passou 3 anos infiltrando o alto comando Crioli. Ela morreu ao tirar essa informação. A expressão de Hila escureceu. Os dados estão codificados na estrutura molecular do cristal. Só podem ser lidos com equipamentos especializados em nosso posto militar em Helios Prime. Deixe-me adivinhar, Derek disse, recostando-se na cadeira. Esse posto está atualmente cercado por naves de guerra Crioli. Hila assentiu. Um bloqueio foi estabelecido há 2 semanas. Os Crioli não sabem o que temos, mas estão sendo cautelosos. Derek tomou um longo gole, saboreando a queimação do bourbon. E você espera que eu te leve através de um bloqueio Crioli? Isso é suicídio. Você trocou armas valiosas pela vida de um estranho, Hila rebateu. Seus olhos violetas encontrando os dele. Suspeito que você não seja totalmente avesso ao risco. O canto da boca de Derek se curvou para cima. Ponto justo, mas há uma diferença entre heroísmo e desejo de morte. Posso te pagar, Hila disse, generosamente, o governo parisiano. Não estou interessado em créditos do governo, Derek interrompeu. Ele a estudou por um momento e então suspirou. Mas eu realmente odeio os Crioli. Aqueles desgraçados destruíram 3 colônias humanas no setor Arcturus no ano passado. A esperança brilhou nas feições de Hila. Então você vai me ajudar. Antes que Derek pudesse responder, a voz de Esho veio pelo sistema de comunicação da nave. Senhor, sensores de longo alcance estão detectando uma assinatura de energia consistente com naves de patrulha Crioli. Interceptação estimada em 43 minutos. Droga, Derek disse. Eles devem ter captado nosso rastro de Praxis 9. Ele se levantou abruptamente. Precisamos nos mover agora. Hila também se levantou, seus movimentos fluidos e graciosos. Os Crioli têm tecnologia de rastreamento que pode seguir a trilha de energia de uma nave pelo espaço. Manobras evasivas padrão não funcionarão. Quem disse algo sobre padrão? Derek lhe deu um sorriso enquanto se dirigia para a cabine. Hila logo atrás. A cabine do Nomad era compacta, mas eficientemente projetada com uma cadeira de piloto, estação de copiloto e console de navegação. Derek deslizou para o assento do piloto, suas mãos dançando sobre os controles com facilidade prática. Echo, deixe-o traçar um curso para a nebulosa Cygnus, ele ordenou, e preparar o drive de sombra. Senhor, a EIA respondeu. O drive de sombra ainda é experimental. O último teste resultou em uma drenagem de 37% de energia. Apenas faça, Derek cortou. Não temos tempo para a palestra de segurança. Hila tomou o assento do copiloto, observando-o com interesse. Drive de sombra. Drive de sombra? Não estou familiarizada. Isso porque não é exatamente aprovado, Derek admitiu, acionando uma série de interruptores acima. Digamos apenas que tenho amigos na divisão de P&D Terran que me devem favores. Os motores da nave mudaram de tom, caindo para um zumbido mais profundo e ressonante. As luzes na cabine escureceram momentaneamente. Depois, estabilizaram em uma intensidade mais baixa. O drive de sombra mascara nossa assinatura de energia, Derek explicou enquanto guiava a nave em direção a um denso aglomerado de estrelas. Nos torna invisíveis para sensores padrão. O lado negativo é que consome energia como ninguém e coloca uma pressão enorme nos motores. Impressionante, Hila disse. Genuína admiração em sua voz. A engenhosidade humana continua a me surpreender. Derek a olhou, captando a maneira como as luzes fracas da cabine brincavam em suas feições carmesim.
Estamos cheios de surpresas, seus olhos se encontraram, e algo elétrico passou entre eles. Derek sentiu seu pulso acelerar, e ele notou um rubor vermelho mais profundo se espalhando pelas bochechas de Hila. Drive de sombra engajado, Esho anunciou, quebrando o momento. As naves Creole não alteraram o curso. Elas não parecem ter detectado nossa mudança de trajetória. Bom, Derek disse, limpando a garganta. Defina o curso para Helios Prime. Helios Prime está atualmente sob bloqueio Creole. Aproximar-se do sistema seria... Estou ciente da situação, Ash. Derek interrompeu. Apenas trace o curso. Sim, senhor. Chegada estimada em Helios Prime em 17 horas. Derek se recostou na cadeira passando a mão pelo cabelo castanho claro. 17 horas para descobrir como passar por um bloqueio Creole. Deve ser divertido. Os lábios de Hila se curvaram em um sorriso. Tenho algumas ideias sobre isso. Aposto que sim, Derek respondeu, retribuindo o sorriso dela. Mas primeiro, vamos garantir que perdemos nosso rastro. Ele guiou o nômade mais fundo no aglomerado de estrelas, tecendo entre corpos celestes, com a confiança de um piloto que passou a vida navegando pelas rotas mais traiçoeiras da galáxia. Você é bom, Hila observou, observando suas mãos nos controles. Um dos melhores, Derek respondeu sem falsa modéstia. Tive que ser na minha linha de trabalho. E qual exatamente é a sua linha de trabalho, Capitão Blackwood? Hila perguntou, um toque de brincadeira em seu tom. Além de resgatar donzelas em perigo de churrascos alienígenas. Derek riu. Prefiro comerciante. Independente, embora alguns tipos menos caridosos possam usar palavras como contrabandista ou mercenário. Um homem de muitos talentos, resórios, violetas cintilando. Você não faz ideia, Derek respondeu, sua voz baixando ligeiramente. A tensão entre eles era palpável agora. Uma coisa viva que parecia preencher o pequeno cockpit. Derek se viu agudamente consciente da presença dela ao seu lado. O sutil aroma de sua pele, como canela e algo alienígena, mas atraente. A maneira como seu cabelo prateado captava a luz. O subir e descer de seu peito, enquanto respirava. Naves Krell não estão mais nos sensores, relatou Esho. Parece que evitamos a perseguição. Ative o piloto automático, ordenou Derek, sem tirar os olhos de Hila, e ative os protocolos de privacidade. Sim, senhor, protocolos de privacidade ativados. Quando a presença da IA recuou, deixando-os verdadeiramente sozinhos, Derek sentiu um momento de incerteza. Apesar de sua confiança habitual com as mulheres, Hila era algo completamente diferente. Não apenas uma alienígena, mas uma pessoa complexa e fascinante, que já havia mostrado profundidades que ele não esperava. 17 horas. Hila disse suavemente, quebrando o silêncio. O que você sugere que façamos para passar o tempo? Derek sustentou seu olhar. Tenho algumas ideias. Ela se levantou de seu assento com graça fluida, movendo-se para ficar diante dele. Eu também. Sem hesitação, ela se inclinou e pressionou seus lábios contra os dele. O contato enviou um choque através do corpo de Derek. Seus lábios eram mais quentes que os de um humano, quase febrilmente quentes e incrivelmente macios. Ele respondeu imediatamente, uma mão subindo para se enredar em seu cabelo prateado. O beijo se aprofundou. E Derek se perdeu na sensação. O calor dela, a doçura alienígena de seu gosto, o brilho surpreendente de tudo aquilo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Eu queria fazer isso desde que você me libertou, Hila admitiu. Seus olhos violetas escuros de desejo. Engraçado, Derek respondeu, sua voz rouca. Eu estava pensando nisso desde a primeira vez que te vi. Ele se levantou, puxando-a contra si,
deleitando-se com a sensação do corpo dela contra o dele. Sua pele, carmesim, irradiava calor através do tecido fino de seu macacão. Seu quarto ou o meu? Ele disse em seu ouvido. O seu, ela disse de volta. É mais perto? É mais perto. Eles mal conseguiram passar pela porta da cabine dele antes de estarem nos braços um do outro novamente. O universo, além do Nomad esquecido na descoberta um do outro. Suas roupas caíram, revelando as diferenças e surpreendentes semelhanças entre suas espécies. O que se seguiu foi uma dança de exploração e paixão. A pele dela queimando contra a dele, sua força igualando a dele. Sua força igualando a dele. Seus corpos encontrando um ritmo tão antigo quanto a própria vida, mas novo em sua expressão entre espécies. Naqueles momentos, as distinções entre humano e Parisian pareciam desaparecer, deixando apenas dois seres conectados da maneira mais primitiva. Depois, eles ficaram entrelaçados na cama dele, a cabeça dela descansando em seu peito, seu cabelo prateado espalhado sobre a pele dele como luz líquida da lua. Derek traçou padrões no ombro carmesim dela, maravilhado com o calor que parecia emanar de dentro dela. Isso foi, ele começou, procurando a palavra certa. Inesperado, Hila sugeriu, olhando para ele com um sorriso. Eu ia dizer incrível. Derek corrigiu, retribuindo o sorriso dela. E ela riu suavemente, o som enviando uma vibração. Os Parisians geralmente não são tão diretos, mas há algo em você, Derek Blackwood. Meu charme irresistível. Ele provocou. Sua humanidade. Ela respondeu. Seriamente. Sua espécie me fascina. Vocês são tão jovens em termos galácticos? No entanto, se espalharam pelas estrelas com uma velocidade notável. Vocês são adaptáveis, engenhosos, apaixonados. Não se esqueça de teimosos e imprudentes. Derek acrescentou. Esses também. Hila concordou com um sorriso. Mas essas qualidades são parte do que torna os humanos esse. Os Krell subestimam vocês por causa delas, mas acho que são suas maiores forças. Derek ficou em silêncio por um momento, considerando as palavras dela. Vamos precisar de todas essas qualidades para passar por aquele bloqueio. A expressão de Hila ficou séria. Sim, mas acredito que podemos fazer isso juntos. Ao dizer isso, Derek percebeu que também acreditava, de alguma forma, no espaço de um dia, essa mulher alienígena notável havia passado de estranha para algo muito mais significativo. E quaisquer desafios que estivessem à frente em Helios Prime, ele agora estava totalmente comprometido em enfrentá-los ao lado dela. Isso é brilhante ou suicida, Derek disse, examinando a insígnia Krell que acabara de fabricar. O emblema metálico brilhava sob as luzes da oficina, suas bordas irregulares imitando a marca distintiva das naves militares Krell. 8 horas haviam se passado desde seu encontro íntimo, e eles passaram a maior parte desse tempo trabalhando no plano audacioso de Derek, disfarçando o Nomad como uma nave de suprimentos Krell para passar pelo bloqueio em torno de Helios Prime. Hila olhou para cima do console, onde estava programando códigos de identificação Krell no transponder do Nomad. Seu cabelo prateado estava preso em uma trança prática, mas alguns fios haviam escapado para emoldurar seu rosto carmesim. Mesmo focada no trabalho, ela irradiava um charme que continuava atraindo o olhar de Derek. A linha entre brilhante e suicida é notavelmente tênue, na minha experiência. Ela respondeu com um sorriso irônico. Especialmente quando se trata de humanos. Derek Hill, você está aprendendo rápido. Ele levantou a insígnia. Isso vai passar na inspeção. Hila se aproximou.
seus movimentos carregando aquela graça fluida com a qual ele se familiarizou intimamente. Ela pegou o emblema, seus dedos roçando os dele deliberadamente. O contato enviou um choque agradável através dele, memórias de sua paixão anterior passando por sua mente. O artesanato é impressionante, ela disse, examinando a insígnia de perto, mas as naves de suprimentos Krell dessa classe teriam o sigilo de comando aqui. Ela apontou para o quadrante superior. Fácil de consertar, Derek disse, pegando de volta. E as modificações no casco, Esho está aplicando a camuflagem externa agora. A nanopintura deve nos dar a aparência de revestimento de liga Krell. Ela fez uma pausa, seus olhos violetas encontrando os de. Sua IA é notavelmente adaptável. Esho é especial. Derek concordou, tecnicamente legal em 3 sistemas devido às suas capacidades de aprendizado. A Aliança Terrana tem regulamentos rígidos sobre o desenvolvimento de IA. Após a rebelião Nexus, mais um exemplo da engenhosidade humana, Hila observou. Criar algo tão avançado que assusta vocês, e ainda assim usá-lo. Isso é a humanidade em poucas palavras, Derek disse com uma risada. Apavorados, mas avançando de qualquer maneira. A expressão de Hila ficou pensativa. Meu povo teria simplesmente banido a IA, completamente após tal incidente. Humanos, vocês assumem o risco pela recompensa. Falando em riscos, Derek disse. Voltando à bancada de trabalho, precisamos discutir o que acontece se formos pegos. O clima na oficina mudou em um instante. A postura de Hila ficou rígida, sua mão movendo-se inconscientemente para o cristal de fogo em sua garganta. Se formos pegos, ela disse baixinho, os Krell vão te executar imediatamente como espião. Eles vão manter viva o suficiente para extrair informações sobre o cristal e as defesas de Perition. Derek assentiu sombriamente. É por isso que modifiquei isso. Ele abriu uma gaveta e puxou 2 pequenas cápsulas metálicas. Disruptores neurais, indolores e instantâneos. Último recurso, apenas. Hila pegou uma das cápsulas, pesando-a na palma da mão. No meu mundo chamamos isso de presentes de misericórdia. Seus olhos encontraram os dele. Entendimento passando entre eles. Obrigada. Não me agradeça ainda, Derek respondeu, pegando a cápsula de volta e retornando ambas a... Eu planejando que não precisemos delas. Hila se aproximou, eliminando o espaço entre eles. Seu calor irradiava contra ele, um lembrete constante de sua fisiologia alienígena. Você continua me surpreendendo, Derek Blackwood. Boas surpresas, espero, ele disse, suas mãos encontrando a cintura dela. Muito boas. Ela confirmou, levantando-se na ponta dos pés para pressionar seus lábios contra os dele. O beijo se aprofundou rapidamente, reacendendo a paixão que haviam descoberto horas antes. Derek a empurrou contra a bancada de trabalho, levantando-a sobre ela sem interromper o beijo. As pernas dela se enrolaram em torno de sua cintura, puxando-o para mais perto. Deveríamos estar trabalhando, Hila disse contra os lábios dele, mesmo enquanto suas mãos... Isso é trabalho, Derek respondeu, traçando beijos pelo pescoço dela. Trabalho muito importante de construção de moral. O riso dela se transformou em um suave suspiro quando sua barba fez cócegas em um ponto particularmente sensível em sua garganta. Sua espécie tem uma capacidade notável para encontrar desculpas. Outro dos nossos muitos talentos. Ele concordou, suas mãos explorando as curvas que ele havia memorizado durante seu primeiro encontro.
Eles poderiam ter continuado sua construção de moral ali mesmo na bancada de trabalho, se Ash não tivesse escolhido aquele momento para interromper. Camuflagem externa completa, senhor, anunciou a IA, aproximando-se do sistema Helios Prime em 3 horas e 27 minutos. Derek se afastou relutantemente, sua respiração irregular. O dever chama. Os olhos violetas de Hila estavam escuros de desejo. Sua pele carmesim ruborizada em um vermelho ainda mais profundo. Para ser continuado, ela prometeu, deslizando da bancada de trabalho. Conte com isso, Derek respondeu, roubando mais um beijo rápido antes de voltar ao trabalho. As próximas 3 horas passaram em uma agitação de preparativos. Derek instalou a insígnia modificada no casco do Nomad, enquanto Hila programava o sistema de comunicação da nave para imitar padrões de transmissão Krell. Ash executou simulações contínuas de sua abordagem, identificando possíveis fraquezas em seu disfarce. Quando finalmente se reuniram no cockpit, o Nomad era tão convincente como uma nave de suprimentos Krell, quanto uma nave construída por humanos poderia ser. A nanopintura externa deu ao casco o brilho distintivo roxo-preto da liga Krell, enquanto emissores de escudo modificados imitavam a assinatura energética dos sistemas defensivos Krell. Aproximando-se do sistema Helios Prime, anunciou bloqueio Krell detectado, 14 naves de guerra em formação de contenção padrão. Derek se acomodou no assento do piloto, realizando verificações finais. Hila assumiu a posição de copiloto. Sua expressão tensa, mas determinada. Lembre-se, ela disse, os pilotos Krell nunca desviam dos vetores atribuídos. Qualquer ajuste de curso desnecessário desencadeará suspeitas. Reto. E quanto às comunicações, eu cuidarei disso. Hila respondeu. Meu sotaque não é perfeito, mas deve passar por um dialeto regional das colônias externas. Derek estendeu a mão pelo console, segurando a mão dela na dele. Nós conseguimos. Ela apertou a mão dele, sua pele quente contra a dele. Sim, conseguimos. Eles saíram do hiperespaço na borda do sistema Helios. Imediatamente, os sensores do Nomads detectaram o bloqueio Krell, um anel de naves de guerra cercando o quarto planeta, seus sistemas de armas ativos e escaneando. Transmissão recebida, relatou Ash. Nave de comando Krell solicitando identificação. Hila ativou o sistema de comunicação, falando em sons ásperos e guturais, que não se assemelhavam a nenhuma língua humana que Derek já tivesse ouvido. A resposta veio rapidamente, mas da mesma linguagem áspera. Eles estão solicitando nossos códigos de autorização e manifesto de carga, Hila traduziu, seus dedos dançando sobre o console enquanto transmitia os documentos forjados que haviam preparado. 10 segundos se passaram. Derek manteve o Nomad em um curso constante, lutando contra seu instinto de fazer manobras evasivas enquanto se aproximavam do bloqueio. O suor escorria em sua testa, mas ele manteve a postura rígida de um piloto Krell. Eles estão processando nossas credenciais, Hila disse. Procedimento padrão. Outra transmissão chegou, Hila respondeu, sua voz imitando perfeitamente a eficiência sem emoção das comunicações Krell. E nos atribuíram um vetor de aproximação para Helios Prime, ela disse, com alívio evidente em sua voz. Transmitindo coordenadas agora. Derek ajustou o curso de acordo com o vetor fornecido. O Nômade deslizou entre 2 enormes naves de guerra Krell, seus portos de armas brilhando com energia mal contida. Um acerto direto daqueles canhões vaporizaria o Nômade instantaneamente. Calma, Raio disse. Embora Derek não tivesse certeza se para ele ou para si mesma,
Eles passaram pela primeira linha de defesa sem incidentes. O segundo anel de nave se erguia à frente, estas posicionadas mais próximas do próprio planeta. Outra transmissão, Ash avisou. Frequência diferente. Ryle franziu a testa, ouvindo a mensagem recebida. Eles estão solicitando confirmação visual da carga. Isso não é procedimento padrão. Derek sentiu seu estômago apertar. Podemos falsificar. Não, Ryle disse. Sua voz tensa. Eles querem ver dentro do nosso compartimento. Estão desconfiados. Opções, Derek perguntou. Sua mente correndo. Os olhos violetas de Ryle encontraram os dele. Determinação substituindo o medo. Precisamos de uma distração. Algo grande o suficiente para interromper. Acho que sei exatamente o que fazer. Ele se virou para o console. Echo. Prepare o drive de sombra para um impulso de emergência. Mire na matriz de sensores da nave de comando. Senhor, usar o drive de sombra como arma provavelmente resultará em catastrófico. Apenas faça. Derek interrompeu. No meu sinal, ele olhou para Ryle quando eu der o sinal. Esteja pronta para transmitir um alerta de protocolo de emergência e rastejar. Diga a eles que detectamos um vazamento de radiação no núcleo do nosso motor. A compreensão surgiu em seus olhos, criando confusão na estrutura de comando deles. Inteligente. Esse sou eu. Derek respondeu com uma piscadela. Senhor, inteligente. Enquanto se aproximavam do segundo anel de naves, a mão de Derek pairava sobre os controles do drive de sombra. O timing seria tudo agora, Ash. O drive de sombra foi ativado com uma onda de energia que fez as luzes do Nomad piscarem. Mas em vez de mascarar sua assinatura, Derek o modificou para emitir um pulso focado de energia disruptiva diretamente na matriz de sensores da nave de comando Krell. Simultaneamente, Ryle transmitiu o falso alerta. Sua voz carregando a nota perfeita de urgência Krell. O efeito foi imediato. Alarmes soaram em toda a rede Krell, enquanto os sensores da nave de comando ficavam offline. A formação do bloqueio começou a se romper enquanto as naves se moviam para compensar a súbita perda de coordenação. Vetor de Helios Prime. Máxima propulsão. Derek ordenou empurrando os motores do Nomad além dos parâmetros de segurança. A nave disparou para frente, atravessando a brecha que se abriu no bloqueio. Atrás deles, as naves, Krell se esforçavam para restabelecer sua formação. Mas a confusão comprou segundos preciosos. Estão travando armas. Ryle avisou enquanto os primeiros tiros eram disparados, feixes de energia cortando o espaço ao redor deles. Derek executou uma série de manobras evasivas que nenhum piloto Krell tentaria, revelando instantaneamente sua enganação. Mas eles já estavam além do bloqueio principal, correndo em direção à atmosfera de Helios Prime. Entrando na atmosfera planetária em 30 segundos, Esho relatou. Naves Krell em perseguição, lançando. Podemos alcançar o posto avançado parisiano antes que nos alcancem. Derek perguntou, suas mãos voando sobre os controles. Ryle verificou o sistema de navegação. Sim, mas será por pouco. O posto avançado está do outro lado daquela cadeia de montanhas. O Nomad mergulhou na atmosfera de Helios Prime. Seu casco, brilhando vermelho com o atrito. A nanotinta começou a queimar, revelando a verdadeira aparência da nave. Transmitindo códigos de emergência para o posto avançado, Ryle disse,
alertando-os para se prepararem para uma extração quente. Derek guiou a nave através da cobertura de nuvens, abraçando o terreno para minimizar seu perfil de sensor. Atrás deles, as naves Krell em perseguição entraram na atmosfera, seus motores superiores rapidamente fechando a distância. Não vamos conseguir fugir deles, Derek percebeu. Precisamos de outro truque. Os olhos de Ryle se iluminaram. O sistema de canyons à frente, as naves Krell são grandes demais para navegá-lo efetivamente. Canyon então, Derek concordou inclinando o Nomad bruscamente em direção à fenda irregular na superfície do planeta, enquanto corriam em direção ao que poderia ser sua salvação ou sua perdição. Derek lançou um rápido olhar para Ryle. Se esses fossem seus momentos finais juntos, ele queria se lembrar dela assim, feroz, determinada e absolutamente magnífica. O Nomad disse através do cânion, seu casco raspando contra as paredes de pedra, enquanto Derek empurrava a nave ao limite. Atrás deles, 2 naves Krell menores conseguiram seguir, seus disparos de armas iluminando a passagem estreita com flashes de energia mortal. O posto avançado está chegando em 30 segundos. Ryle chamou, seus dedos dançando sobre o console de navegação. Derek assentiu, suor escorrendo em sua testa, enquanto executava outra manobra apertada. Esho, prepare os protocolos de pouso e mantenha esses sistemas defensivos aquecidos. O cânion se alargou de repente, revelando um platô aninhado entre montanhas imponentes. O posto avançado parisiano estava em seu centro, uma coleção de estruturas elegantes que pareciam brilhar com um fogo interior. Sua arquitetura, tanto alienígena quanto bela. Recebendo autorização de pouso, Ryle anunciou. Alívio evidente em sua voz. Eles estão ativando... Quando o Nomad ultrapassou a boca do cânion, uma barreira cintilante de energia surgiu atrás deles. As naves Krell em perseguição colidiram com ela, explodindo em bolas de fogo gêmeas que brevemente ofuscaram o sol distante de Helios Prime. Derek guiou a nave para um pouso suave na plataforma designada. Enquanto os motores desligavam, ele se virou para Ryle com um sorriso triunfante. Nada mal para um contrabandista, hein? Ela se inclinou sobre o console e o beijou. Ferozmente. Nada mal mesmo. Eles foram recebidos na plataforma de pouso por um contingente de soldados parisiens, sua pele carmesim e cabelo prateado marcando-os como o povo de Ryle. Mas algo na formação deles acionou os instintos de Derek. Eles estavam rígidos demais, formais demais. Seus anos como contrabandista o ensinaram a reconhecer quando algo não estava certo. Ryle, ele disse, enquanto desciam a rampa do Nomad. Algo está errado. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Eu também sinto. Fique alerta. Um parisiano masculino avançou, seu uniforme adornado com insígnias que o marcavam como um oficial de alta patente. Agente Amberheart. Ele cumprimentou Ryle com uma saudação formal. Temíamos que você estivesse perdida. O cristal, seguro, comandante Piral, Ryle respondeu. Sua mão tocando o pingente em sua garganta. Mas devo entregá-lo diretamente ao general Flamerite, conforme o protocolo. A expressão do comandante se apertou quase imperceptivelmente. O general está ocupado com a situação do bloqueio. Fui autorizado a receber a inteligência. Derek observou a troca cuidadosamente, notando como vários dos soldados pareciam se tensionar à menção do protocolo. Um em particular, uma oficial feminina que estava ligeiramente atrás do comandante, tinha uma mão descansando casualmente perto de sua. Claro, comandante, Ryle disse suavemente.
Mas primeiro devo apresentar meu companheiro. Este é o Capitão Derek Blackwood da Terra. Sem ele, eu nunca teria escapado de Praxinovis ou rompido o bloqueio. Todos os olhos se voltaram para Derek. Ele se endireitou, adotando a postura confiante de um oficial militar terrano, em vez de sua postura relaxada habitual. Uma honra conhecer os camaradas de Ryle, ele disse formalmente. Os Krell são um inimigo comum para ambos os nossos povos. O comandante o estudou com desdém mal disfarçado. Um humano. Escolha interessante de assistente, agente Emberhart. O Capitão Blackwood é mais do que um assistente. Ryle respondeu, um tom perigoso em sua voz. Ele é um guerreiro digno do mais alto respeito parisiano. Enquanto ela falava, Derek notou sua mão esquerda fazendo gestos sutis ao seu lado. Movimentos que pareciam deliberados em vez de nervosos. Um código que ele percebeu significar para Parisians leais. De fato, o comandante disse, bem, devemos proceder ao briefing de segurança imediatamente. Por aqui, por favor. Enquanto seguiam o comandante para dentro do complexo principal, Derek observou as reações dos outros Parisians. A maioria mantinha expressões neutras, mas ele pegou alguns trocando olhares significativos. A oficial feminina que ele notou anteriormente havia caído em passo diretamente atrás deles, perto demais para conforto. O interior do posto avançado era tão impressionante quanto seu exterior. Corredores de pedra polida que pareciam brilhar com calor interno. Tetos que arqueavam graciosamente acima. Em outras circunstâncias, Derek teria admirado a arquitetura. A câmara de extração está preparada, o comandante anunciou, enquanto se aproximavam de uma porta selada. Agente Emberhart, se você vier comigo, seu humano pode esperar do lado de fora. O Capitão Blackwood fica comigo, Ryle insistiu. Ele ganhou esse direito. A mandíbula do comandante se apertou. Isso não é protocolo, nem é contornar o general Flamerite, Ryle rebateu. No entanto, aqui estamos. A tensão no corredor era palpável. Derek se moveu ligeiramente, posicionando-se para uma ação rápida. Se necessário. Ele captou o olhar de Ryle, uma comunicação silenciosa passando em. Eles estavam prontos. Muito bem. O comandante cedeu. Ambos, então, as portas se abriram revelando uma câmara circular dominada por um pedestal em seu centro. Vários Parisians em trajes científicos estavam ao redor de vários consoles. Coloque o cristal no pedestal. O comandante instruiu. Nossos técnicos extrairão os dados. Ryle avançou, sua mão movendo-se para o pingente. Mas em vez de removê-lo, ela girou de repente, seu bastão se estendendo de sua forma oculta em sua coxa. Agora, Derek, ela disse. Derek já estava em movimento. Ele dirigiu seu cotovelo na oficial feminina atrás dele, confirmando sua suspeita quando ela respondeu com força e velocidade sobre-humanas. Krell disfarçados de Parisians. A câmara explodiu em caos. A câmara explodiu em caos. O bastão de Ryle conectou-se com o queixo do comandante, enviando-o ao chão. Derek se abaixou sob um golpe de outro Krell disfarçado, sacando sua arma lateral e disparando em um movimento fluido. Echo, ele atirou em seu comunicador. Protocolo de segurança, Omega. Tranque o nômade e alerte qualquer parisiano real de que o posto avançado está comprometido. 3 dos cientistas se revelaram como agentes Krell, seus disfarces holográficos piscando enquanto sacavam armas. Mas eles não estavam preparados para as habilidades de fogo de Ryle. Chamas irromperam de suas palmas, engolfando o atacante mais próximo. Derek lutou de costas para Ryle,
seus movimentos sincronizados como se tivessem treinado juntos por anos em vez de dias. Sua faca de combate encontrou pontos vulneráveis na armadura Krell, enquanto seu bastão e chamas mantinham outros à distância. A porta se abriu com força, e por um momento Derek temeu reforços para o inimigo. Em vez disso, um esquadrão de soldados parisians entrou, liderado por uma mulher mais velha com insígnias elaboradas. General Flamerite, Ryle reconheceu com alívio. Bem feito, agente Amberheart, a general respondeu. Examinando os infiltradores Krell subjugados. Sua mensagem codificada me alcançou bem a tempo. Enquanto os parisians leais asseguravam os prisioneiros, Ryle se virou para Derek. Um corte acima de seu olho estava sangrando, e seus nós dos dedos estavam machucados, mas ele nunca parecia mais vivo ou mais atraente para ela. Não exatamente a recepção que prometi a você, ela disse com um sorriso irônico. Derek sorriu, limpando o sangue de sua testa. Você está brincando? Isso é praticamente uma terça-feira padrão para mim. A general Flamerite se aproximou deles, seu olhar penetrante avaliando Derek com interesse. Aqui está o humano, que salvou tanto meu melhor agente, quanto nossa inteligência mais crítica. General Ryle disse formalmente, posso apresentar o capitão Derek Blackwood da Terra. Derek se endireitou, oferecendo um aceno respeitoso. General. Capitão Blackwood, Flamerite reconheceu. Parisia lhe deve uma dívida que não pode ser facilmente paga. Eu não fiz isso por Parisia. Derek respondeu honestamente, seus olhos encontrando os de Ryle. Os lábios da general se curvaram em compreensão. Entendo, ela se virou para Ryle. O cristal, agente Amberheart. Ryle removeu o pingente, colocando-o reverentemente no pedestal. O cristal começou a brilhar, interagindo com a tecnologia peruchiana para revelar seus segredos. Com essa inteligência, Flamerite disse, podemos quebrar o bloqueio Krell e virar a maré da guerra. Então, horas depois, após os relatórios e o tratamento médico, Derek se encontrou em uma varanda com vista para o posto avançado Pi Region. As luas gêmeas de Hélio Prime lançavam um brilho prateado sobre a paisagem, lembrando do cabelo de Ryle. Como se convocada por seus pensamentos, ela apareceu ao seu lado, agora vestida com um uniforme formal parisiano que de alguma forma realçava, em vez de diminuir. Sua beleza! Pensando em partir, ela perguntou, notando seu olhar no nômade. Pensando sobre o que vem a seguir, ele corrigiu. Os Krell não ficarão felizes quando Pyroshia quebrar seu bloqueio. Esta guerra está apenas começando. Ryle se aproximou, seu calor irradiando no ar fresco da noite. E onde um capitão Derek Blackwood se encaixa nessa guerra? Ele se virou para encará-la, estendendo a mão para colocar uma mecha de cabelo prateado atrás da orelha dela. Isso depende de onde a agente Ryle Amberheart precisa que ele esteja. E se ela precisar dele ao seu lado, Ryle perguntou. Seus olhos violetas buscando os dele. Derek sorriu, puxando-a suavemente para seus braços. Então é exatamente onde ele ficará. Seus lábios se encontraram sob as luas alienígenas, um humano e uma presiana, encontrando algo que nenhum dos dois esperava quando seus caminhos se cruzaram em um mundo desértico distante. O que começou com um resgate desesperado de um churrasco alienígena se transformou em algo que nenhum deles poderia ter antecipado, um vínculo forjado no fogo e fortalecido pelo perigo compartilhado. A general lhe ofereceu uma comissão, Rylimer, contra seus lábios, como um elo especial entre Pyroshia e a Terra. Ela ofereceu mesmo. Derek respondeu, sua barba fazendo cócegas na bochecha dela enquanto sorria, e essa posição viria com certos benefícios.
Ryle riu, o som como música no ar da noite. Acredito que isso pode ser arranjado, Capitão Blackwood. Enquanto selavam seu acordo com outro beijo. Derek refletiu que às vezes as trocas mais lucrativas não eram medidas em créditos ou armas, mas nos tesouros inesperados encontrados ao longo do caminho. E Ryle Emerhart, guerreira feroz, amante apaixonada, e agora sua parceira nas aventuras que estavam por vir, era o tesouro mais valioso que ele já havia descoberto.